Você já ouviu alguém dizer: "Ah, ele é muito inteligente, só não tem limites"? Essa frase é mais comum do que deveria e muitas vezes vem carregada de julgamento. Mas será que agitação, distração e impulsividade são só sinais de má criação? Ou será que estamos falando de algo mais sério, que envolve o funcionamento do cérebro? Se você quer entender de uma vez por todas o que é e o que não é TDAH, fique comigo até o final desse vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Gonzalez, aqui da Neurosaber, e o nosso objetivo em cada um dos nossos vídeos é compartilhar conhecimento neurocientífico com uma linguagem simples e aplicabilidade prática para a sua sala de aula e também para a sua casa. Vamos junto nessa? Estou animado, e vocês? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é reconhecido pelo DSM-5 e afeta cerca de 5,7% das crianças em idade escolar. Esse transtorno se manifesta principalmente de três formas: desatenção, impulsividade e hiperatividade. A desatenção aparece quando a criança tem dificuldade de manter o foco, por exemplo, esquece materiais com frequência e não consegue seguir uma instrução até o final dela. A impulsividade é quando ela fala ou age sem pensar, interrompe os outros, responde mesmo antes da pergunta terminar. Já a hiperatividade se mostra através de uma inquietação motora constante, uma fala acelerada, aquela movimentação sem parar, mesmo em momentos em que pede silêncio e concentração. E aqui vai um ponto importante: esses comportamentos não são escolhas da criança, eles refletem diferenças no funcionamento de regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, que é responsável pela atenção, pelo planejamento e pelo controle dos impulsos. Ou seja, não é birra, é neurobiologia. E sabe de uma coisa? Acho que tem pessoas aqui que não estão com o sininho de notificações ativados, hein? Vou dar um tempinho para vocês ativarem o sininho. Eu tenho certeza que quem for neurofã de verdade não vai querer perder nenhum conteúdo novo, não é mesmo? Bora lá, gente! Agora vamos falar sobre o outro lado da história. Muitas crianças com TDAH escutam frases como "é preguiçoso", "só quer chamar atenção", "precisa de limites". E a verdade é que isso só atrapalha elas. São estigmas que impedem o reconhecimento e o apoio adequado para essa criança. E a criança com TDAH geralmente sofre mais do que causa problemas. Ela quer prestar atenção, mas se distrai. Ela quer acertar, mas se precipita. Ela gosta da aula, mas não consegue ficar parada. E quando isso acontece todos os dias, em todos os lugares, a autoestima dela vai sendo corroída. E com o tempo, essas crianças podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão e até evasão escolar. E tudo isso porque o comportamento foi interpretado como desobediência, quando na verdade era um pedido de socorro, um pedido de ajuda dessa criança. E aí que vem uma pergunta muito comum: como diferenciar o TDAH de uma simples falta de limites com essa criança? Crianças sem TDAH conseguem aprender com reforço positivo e negativo. Já a criança com TDAH até sabe a regra, mas tem dificuldades de colocá-la em prática, especialmente se ela não tem nenhum tipo de suporte, nenhum tipo de ajuda. A desobediência comum é contextual, aparece em casa ou em situações específicas. O TDAH é persistente, aparece em casa, na escola, no parque, em qualquer lugar. Além disso, o comportamento melhora com uma intervenção estruturada, não com bronca, castigo ou punição. E falando em intervenção, o que funciona de verdade? Bom, ambientes estruturados fazem toda a diferença. Crianças com TDAH se beneficiam com rotinas visíveis e previsíveis, regras claras expostas em cartazes, transições anunciadas com antecedência, espaços organizados sem excesso de estímulos. Tudo isso ajuda e muito. Outro ponto essencial é a forma como nós damos as instruções. Em vez de dizer "preste atenção", prefira comandos mais objetivos, como "olhe para mim agora", "é hora de copiar", faltam 2 minutos para terminar. A linguagem direta ajuda a criança a entender exatamente o que se espera dela. E dividir tarefas em etapas curtas também ajuda. Se você passar muitas instruções de uma vez só, é provável que ela esqueça. Mas se a atividade for dividida em passos pequenos, ela vai conseguir realizar com mais foco e também com mais segurança. E o reforço positivo
funciona? Funciona e muito. Quando a gente diz, parabéns, você ficou sentado a explicação toda. Ou ainda, gostei de como você esperou sua vez de falar. A gente mostra para a criança que ela está no caminho certo. Isso é muito mais eficaz do que repetir repreensões, tá? E claro, o apoio interdisciplinar também é fundamental. Fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos e, em alguns casos, médicos especialistas podem contribuir muito com estratégias personalizadas. E, quando necessário, a medicação pode ser indicada sim, sempre com critério e acompanhamento. Vou tirar uma pausa aqui para beber uma aguinha, pessoal, e quando eu voltar, quero que todo mundo que não está inscrito aqui no canal aproveite a pausa para fazer justamente isso, combinado? Então, eu já volto, hein? Prontinho, pessoal. Bora de volta que ainda tem mais conteúdo por vir. Agora vamos falar do papel da família e da escola. A criança com TDAH precisa de uma rede de apoio. Isso não significa passar a mão na cabeça da criança, mas sim oferecer ferramentas e oportunidades para que ela aprenda a se autorregular. Família e escola precisam sempre caminhar juntas, compartilhar observações, conversar sobre estratégias, registrar avanços. Não dá para ficar no jogo do empurra-empurra. As crianças precisam de adultos que sejam verdadeiramente comprometidos com o seu desenvolvimento. Tem uma frase de Russell Barkley, que é um dos maiores especialistas em TDAH. Ele diz: o TDAH não é um problema de saber o que fazer, é um problema de fazer o que se sabe no momento certo, sem ajuda externa. Isso diz tudo, não é? E para encerrar, o TDAH não é um sinônimo de má criação, é um reflexo de um cérebro que funciona de um jeito diferente e com apoio, estrutura e afeto, essas crianças podem sim aprender, conviver e florescer como qualquer outra criança. Você já acompanhou ou convive com alguma criança com TDAH? E o que funcionou nesse contexto? Compartilhe aqui conosco nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas também. E se esse conteúdo te ajudou a entender mais sobre TDAH, deixa aqui seu like e compartilhe com a sua rede de professores, amigos, familiares. A gente está aqui para isso, transformar informação em inclusão. Então, gente, um abraço e até o próximo vídeo.